Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para poder continuar a nossa aula sobre reflexão em Java e estou montando aqui uns exemplos de código para poder apresentar para vocês o que a gente pode fazer dentro desse conceito no Java. Bom, para isso eu criei aqui uma classe que eu chamei de aluno reflexão. Essa classe ela tem alguns atributos: código, nome, número de matrícula, data de matrícula, do tipo Gregorian Calendar. Tem aqui um array list de double para armazenar notas e tem o atributo valor. Observe que ela tem um método construtor, né, que recebe parâmetros. Tem também um método construtor padrão, que não recebe parâmetros, mas que inicializa os objetos, os atributos que são de tipos complexos. Temos também métodos get, set dentro da classe. Temos um método para adicionar notas no array list. E temos um método também para calcular a nota final. Ainda um método que imprime os dados do objeto. Simplesmente ele posta aqui quais são os dados do objeto, baseando nos valores dos seus atributos. Tá? Então essa aqui vai ser a nossa classe que nós vamos usar como exemplo. Ok? Bom, e aí temos uma outra classe aqui agora. Eu criei uma outra classe chamada reflexão. Nessa classe a gente vai fazer um método aqui para poder ilustrar algumas coisas que nós podemos fazer com Java nessa questão da reflexão, tá? Vocês já viram o conceito. A ideia é que com a reflexão a gente consiga, em tempo de execução, conseguir coletar informações do objeto sem necessariamente ter que conhecer o objeto. Então, o próprio objeto ele tem a capacidade de apresentar as suas informações, por isso que chama reflexão, é como se ele refletisse a sua classe. E aí, em tempo de execução, nós podemos, inclusive, manipular objetos. Então, vou criar aqui um método para a gente poder fazer isso. Vou chamar esse objeto de refletir, ou melhor, vou chamar esse método de refletir objeto. E aí, o Java Reflection ele é baseado em duas classes. A classe Object, que é uma classe genérica para todo objeto Java. Então, no Java, todo objeto ele tem como ancestral a classe Object. Então, pela classe Object, a gente consegue manipular objetos de forma genérica. E pela classe Class. A classe Class, pessoal, é a implementação do Java para basicamente tudo que se tem de reflexão. E a ideia dela, a concepção dela, é que ela possa ser a representação de uma classe. Tá? Vale a pena depois dar uma entrada aqui e dar uma olhada nos métodos que essa classe tem. Vocês poderem ver que ela tem diversos métodos interessantes aí que possibilitam coletar informações da classe em tempo de execução. Bom, então vamos fazer alguma coisa. A primeira coisa aqui que eu acho que é interessante é verificar qual que é o nome da classe. O nome da classe ele é muito importante para poder manipular um objeto em tempo de execução, até mesmo criar um objeto de um determinado tipo. Então, vou colocar aqui, dar um printf, nome da classe. E aí eu posso fazer isso
Aí aqui, observa que eu criei um parâmetro aqui com o nome classe e um parâmetro aqui com o nome objeto. Vou até colocar aqui o objeto para ficar padronizado. Então, com esse objeto aqui chamado classe, que é do tipo class, eu posso obter o nome da classe através do método getName. Então, ele vai trazer aqui para mim o nome da classe a partir desse objeto classe. Depois vocês vão ver que esse parâmetro aqui, ele vai ser passado a classe de um objeto aqui. Eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar essa passagem de parâmetros mais à frente. Então ali tem o nome da classe, eu posso mostrar o nome da classe simples também. Primeiro ele vai vir o nome completo, aqui ele vai vir só o nome da classe mesmo, como por exemplo, aluno reflexão sem a referência dos pacotes. Então vai ter aqui getSimpleName. Uma outra coisa aqui que a gente pode colocar é o nome canonical da classe. Que é aquele que vem com as barras e tudo mais. Então eu posso fazer aqui classe.getResource. Aí, ó, veja que ele vai encontrar o recurso com o nome passado, né? Então ele vai trazer como se fosse o caminho do arquivo dessa classe. E aqui eu passo o getName também. Certo? Então aqui, assim, formas de pegar nomes. Vamos colocar aqui um outro negócio que é interessante também, que seria o seguinte, o tipo daquela classe. Por que o tipo? Porque ali pode vir qualquer coisa, pode vir uma string, pode vir um ArrayList, e se eu quiser aferir o tipo, eu também consigo. Ó, ele vai retornar o nome do tipo da classe. Ok? Bom, vamos colocar, deixar assim por enquanto. E agora vamos ver como que a gente vai tratar, fazer a chamada desse método aqui. Então vou vir agora na minha classe principal, está aqui o método main. Primeiramente vou instanciar aquele objeto que a gente criou, vou chamar ele aqui de A, o aluno reflexão. Vou usar aqui o método construtor padrão. Vou setar aqui alguns valores para os seus atributos. Só para a gente ver que o objeto está funcionando. Adicionar aqui algumas notas. Sim. E agora adicionar uma opção aqui para imprimir os dados, né? É a chamada daquele método imprimir dados que vai publicar os dados do objeto. Só para a gente poder visualizar aqui que esse objeto está rodando, ele está funcionando. Olha lá.
Então, aqui preenchi o objeto, ele colocou aqui dados do objeto aluno, colocou aqui exatamente os valores de acordo com o preenchimento dos atributos, tá? Ok, né, pessoal? Aqui deu tudo certo. Agora, como que seria para poder usar esse método aqui que nós criamos, né, o refletir objeto, que vai receber um objeto qualquer e uma classe qualquer. Aí funcionaria da seguinte maneira: como ele é estático, basta eu chamar aqui pelo nome da classe e invocar o método. Então, vou chamar aqui o refletir objeto. Então, vou passar o A, que apesar de ser do tipo aluno reflexão, eu posso passar ele, porque eu coloquei que esse parâmetro é do tipo object. E aqui, para eu poder passar a classe desse objeto, todo objeto no Java, eu posso fazer assim, ó, a.class. Que aí ele vai, melhor, desculpa, eu posso fazer a referência à classe, aluno reflexão, ponto class, tá? Que aí, esse ponto class aqui retorna exatamente o tipo esperado, que é aquele tipo class. Então, assim, dessa forma, eu posso fazer a chamada daquele método. Vamos rodar aqui agora, olha só. Então, até aqui, ó, a gente tem a impressão do objeto normalmente lá. Saiu esse nota final aqui fora das chaves. Depois eu vou arrumar isso. Então ele colocou aqui o nome da classe, olha lá, Java reflexão.aluno reflexão. Nome da classe simples aluno reflexão. Nome canônico retornou nulo. Tem que ver por que ele está retornando nulo. E aqui o Java reflexão, o tipo é o aluno reflexão mesmo, né? Então aqui eu já consegui pegar algumas informações da classe. Vamos continuar, vamos pegar mais informações aqui. Depois eu arrumo essas chaves aqui, não tem problema não. Vamos concentrar aqui no que importa para a gente, no nosso objetivo aqui, que é o Java Reflection. Bom, então aqui eu peguei alguns nomes, o nome canônico retornou nulo, tem que avaliar depois o porquê disso. Mas vamos pegar aqui agora os atributos da classe. Vou só colocar aqui um tracejado aqui, para a gente poder separar essas informações. Vou colocar aqui em cima também, para separar das outras informações que estão sendo impressas no console. Então aqui agora eu vou imprimir os atributos, certo? Bom, os atributos eu posso manipulá-los com esse tipo aqui, o tipo field, tá? O tipo field aqui, ele representa justamente um atributo de uma classe, tá? Ele faz parte desse pacote do Java Reflection. Então, eu vou pegar aqui, como eu quero pegar aqui não exatamente um atributo, mas eu quero uma lista de atributos, então eu vou tratar ele como um array. Vou chamar aqui de atributos. E aí, eu posso pegar aqui como classe.getDeclaratedFields. Ele vai retornar para mim, então, todos os campos declarados na classe, todos os atributos declarados na classe, tá? E a partir disso agora, eu posso fazer um for
para poder pegar informações sobre esse atributo, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui o nome dos atributos. Opa, que é isso aqui? Não quero isso aqui não. Então vou pegar, olha só, o F é o meu atributo, né? Estou fazendo aqui um for each, F é o meu atributo, é um atributo da lista, né? E aí quando eu faço f.getName, aí ele vai retornar aqui para mim o nome do atributo, tá? Vou colocar aqui também o tipo desse atributo, então vou colocar 2 pontos mais f.getType, aí ele vai retornar para mim o tipo desse atributo, porém retorna que ele retorna um tipo class, tá vendo? E aí agora eu preciso converter isso para string. Então eu tenho um método aqui, getTypeName, tá? Que é o mesmo método que nós usamos aqui em cima, para pegar o nome do tipo, tá vendo? Aqui ele retorna o tipo, tá? Que é representado aí por class, e para eu pegar um nome exato desse tipo, aí o método getTypeName. Mesma coisa que nós fizemos aqui, né? Lembra que eu posso ter um atributo assim, que o tipo dele é uma outra classe, né? Bom, acho que aqui já está bom aqui para a gente poder mostrar as informações dos atributos. Vamos rodar aqui para a gente ver então. Ó, então colocou aqui agora os atributos. Ó. Quais são os atributos dessa classe? É o código, é o nome, que é do tipo string, lá, a matrícula, a data da matrícula, nota, que é um array list, tá vendo? Valor, que é double. Então ele pegou em tempo de execução, observa que ele trouxe para mim em tempo de execução, sem eu precisar digitar isso em tempo de projeto, ele trouxe exatamente todos os atributos que eu tenho dentro dessa classe, olha só. Certo? Veio tudo aqui para mim. Bacana, né? O que mais que eu poderia fazer aqui com esses atributos? Por exemplo, eu posso verificar se ele é primitivo ou não. Por exemplo, vamos colocar aqui da seguinte maneira. Vou colocar aqui entre parênteses se ele é primitivo ou não. Porque às vezes o tratamento dos tipos primitivos são diferentes do tratamento dos tipos complexos. Então vou fazer aqui f.getType. GetType ele vai retornar o tipo para mim, né, que é um ponto class. E aí eu posso retornar aqui, você vai ver que a classe class, né, como eu já disse para vocês, elas tem vários métodos aqui para testar um monte de coisa sobre a classe. Inclusive aqui um método para testar se ele é primitivo. Vai retornar verdadeiro ou falso. Então vai ficar assim. Deixa eu quebrar isso aqui. Aí. Certo? Aí, ó, o único primitivo que eu tenho é o int e o double. Tá vendo? Todos os outros não são tipos primitivos, ó. Beleza. Poderia alterar o valor desses atributos? Sim, poderia. Para poder fazer isso, aí observe o seguinte, que apesar desses atributos serem privados, ó, tá vendo? Todos os atributos aqui estão como private,
mesmo assim eu ainda consigo manipulá-los. Aqui eu estou alterando o objeto em tempo de execução. Eu estou manipulando o objeto em tempo de execução. Tudo que eu poderia fazer em tempo de projeto, com Java Reflection, eu posso fazer em tempo de execução. Até mesmo mudar, mudar a visibilidade dos atributos. Então, para isso, eu faço o seguinte. Eu tenho um método aqui, do field, que é o setAccessible, que define se esse atributo vai estar acessível ou não. Tá? Então eu passo aqui true, como agora se eu estivesse colocando o atributo como público, né? Eu estou transformando ele em acessível. Aí, agora eu posso fazer o seguinte. F, opa, um minuto. F.set, e aí eu vou passar agora aqui o objeto e o valor que eu quero fazer a alteração. Só que antes de passar aqui o set para poder alterar o atributo, vamos pegar o valor do atributo, que a gente não fez isso antes, né? Então até mesmo para a gente ver, a gente poder ver essa alteração. Então vou colocar aqui na frente, para a gente poder pegar o valor do atributo. Então vai ficar assim. Vamos colocar aqui uma setinha. Valor. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. F.get. E aí eu passo o objeto que eu quero. Então ele vai pegar o atributo de um determinado objeto. No caso, esse objeto é o que está sendo passado aqui como parâmetro, né? Vamos rodar aqui para a gente poder visualizar, ó. Olha aqui. Então, observa que ele está colocando agora, está conseguindo pegar os valores, ó. Ele está me mostrando quais são os atributos, me mostrou os tipos dos atributos e está me mostrando também o valor de cada atributo. Beleza? E aí dá para ver aqui também, ó, que é exatamente os mesmos valores que eu setei, né, inicialmente aqui para o objeto. Ó. Aqui na classe principal, vocês podem perceber que é exatamente os valores que eu setei para cada um dos objetos. Ou melhor, desculpa, para cada um dos atributos. Tá? Olha aí. Não é só o atributo que é do tipo Gregorian Calendar, ele está dando um toString no objeto e está ficando desse jeito. Ó. Aqui, para ele aparecer certinho, a gente teria que formatar, né? Bom, então agora vamos fazer a alteração. Agora que a gente está mostrando aqui o valor do atributo, vamos fazer a alteração com o set. Então, ponto set, aí você vai observar o seguinte. Eu tenho aqui, olha só o que esse método espera receber. O objeto em questão, o objeto que eu quero alterar e o valor que eu quero colocar. Aí você vai observar aqui que o valor é um object, tá vendo? Então pode ser qualquer valor. E o problema que eu tenho para poder fazer isso aqui é o seguinte, que eu tenho vários tipos primitivos e tipos não primitivos, ó. Tá vendo? Então eu tenho que fazer uma passagem de valores aqui de acordo com o tipo. Porque, por exemplo, se eu tentar atribuir o valor 0 para um objeto que é do tipo ArrayList, por exemplo, vai dar problema, né? Mesma coisa se eu pegar um atributo que é inteiro primitivo e tentar passar um objeto.
também vai dar problema. Então, a dificuldade aqui para poder alterar em tempo de execução são esses tipos. O correto seria a gente testar primeiro qual que é o tipo que a gente está falando. Se é um inteiro primitivo, se é uma string, se é um array list, e aí fazer a alteração de acordo com o tipo em questão. Aqui, para poder simplificar, o que eu vou fazer? Vou simplesmente aqui fazer um if e testar o seguinte. Se esse tipo que está vindo aqui, vou pegar aqui um getType, é primitivo, então se for um tipo primitivo, significa no Java, né, eu posso passar 0 para qualquer tipo primitivo que eu sei que não vai dar problema. Então vou fazer f.set, o objeto aqui é o objeto que está vindo como parâmetro, e o valor aqui vai ser 0. Tá? Se não é primitivo, ele é um tipo complexo. Então, nesse caso, eu sei que eu posso setar ele para nulo, tá? Que também não vai dar problema. Todo objeto Java, ele pode ser setado para nulo. Então, eu vou fazer isso apenas para que a gente não tenha problema aqui de tipos, tá? A ideia aqui é mostrar que a gente pode até mesmo alterar o valor dos objetos. Alterar o valor dos atributos dos objetos, né? Então, ó, consegui. Veja como ficou aqui agora que eu rodei, ó. Eu tenho aqui o código, o atributo código, ele é do tipo inteiro, ele é primitivo e agora o valor está 0. Assim como o nome é do tipo string, ele não é um primitivo e agora o valor está nulo. Ok? Bom, vamos ver o que mais a gente pode fazer aqui. Da mesma forma que a gente pode pegar os atributos, manipular os atributos, nós podemos fazer isso com os métodos também. E assim como eu tenho uma classe que representa o atributo, que é o field, eu também vou ter uma classe para tratar os objetos, que é a classe method. Ó, tá aí. Lembrando, pessoal, que para fazer isso aqui, a gente precisa ter os imports adequados, tá? Aqui tem até uns imports aqui que eu não estou usando, vou tirar eles aqui, ó. Mas ele tem que ter os imports adequados e tem também que fazer o tratamento de erros. Aqui tem, o NetBeans já adicionou aqui para mim, uma cláusula throws com as classes de tratamento de exceção específicas para esse tipo de manipulação que eu estou fazendo. Tá? Se não tiver isso aí, vai ficar, o NetBeans vai reclamar algumas coisas aí. Então, vamos fazer igual eu fiz aqui. Vou colocar aqui um tracejado. Escrever aqui métodos. E aí eu tenho aqui a classe method para poder fazer o tratamento dos métodos. Então vamos lá. Opa. Métodos. E aí para poder pegar os métodos é de uma maneira muito similar. Então vai ser classe.get declarated métodos. Então aqui eu já tenho os métodos. Tá? Vamos fazer um for aqui também, vamos listar o nome desses métodos. Aí eu vou colocar aqui, igual eu fiz com os atributos, né? m.getName, aí vai retornar o nome do método. Aí o que eu posso pegar aqui agora do método? Os parâmetros do método. Vou colocar aqui parâmetros.
Os métodos têm parâmetros, né? Então eu vou fazer aqui. Aí eu tenho aqui um método chamado getParameterTypes. Aqui, ó, que ele vai me retornar o tipo de cada um dos parâmetros. Tá? Veja que ele vai retornar um array de class, ó, um array aqui de qualquer tipo. Tá? Só que aí, como aqui é um array, eu vou ter que converter isso para string. Então, eu vou fazer aqui, usar a classe arrays. Classe arrays, acho que é do pacote Java útil. Ele não está pegando aqui para mim. Isso aí, agora foi. Agora ele leu. Tá vendo? A arrays é do Java útil. Ele tem algumas funções aqui próprias para trabalhar com arrays. E aí ele pode converter agora um array em string para mim. Beleza. Então agora ele vai pegar aqui os parâmetros, né? Transformar em string. Uma outra coisa que é importante para o método, deixa eu dar uma quebrada aqui, é o retorno, né? Então eu vou dar um tracinho aqui e vou colocar retorno mais, e aí eu vou fazer aqui qual que é o tipo de retorno. M ponto, aí eu tenho o getReturnType, que vai retornar para mim aqui o retorno. Lembrando que aqui vai retornar, na verdade, o tipo do retorno, né? Vamos converter isso para string também. Vou colocar aqui o nome do tipo, né? Get simple name. Vou usar um nome simples aqui, para ficar mais fácil. Então vamos rodar aqui para a gente poder ver. Opa, está reclamando um erro aqui, né? Ou não? Não, parece que não. Tá vermelhinho aqui, deixa eu ver o que ele está reclamando. Ah, porque tem o throws lá. Tem que adicionar esses mesmos throws aqui, ou então fazer um try catch. É isso que ele está reclamando. Bom, vamos rodar aqui para a gente poder ver o que aconteceu. Ó. Bom, então ele tem o setNome, esses são os métodos. Ó. Ele tem o setNome, o parâmetro que ele recebe é um string, e o retorno é void. O add nota, os parâmetros é double, e o retorno é void. Cadê aquele método que calcula nota final? Aqui, ó. Calque nota final, nos parâmetros não tem parâmetro e retorna um double. Certo? Então aqui também eu posso manipular os métodos. Então, pessoal, perceba o que a gente está fazendo aqui. Utilizando a classe class, que é a classe criada para implementar a reflexão no Java, a gente, em tempo de execução, a gente está pegando aqui diversas informações de um objeto, pegando os seus atributos, os seus métodos, o nome, até mesmo fazendo alteração, fazendo manipulações nesses objetos, tudo em tempo de execução. Tá vendo? Isso é muito bacana, permite a gente fazer coisas bem interessantes aí. Uma outra coisa que a gente pode fazer, que é muito bacana também,
é poder instanciar objetos de determinadas classes também em tempo de execução. Isso é muito legal. Aqui, o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente não está instanciando nenhum objeto ainda. A gente está pegando um objeto que já veio instanciado através da passagem de parâmetros aqui. Ó. Agora vamos ver como que a gente pode instanciar um objeto em tempo de execução sem obrigatoriamente conhecer a classe dele e sem ter que fazer isso em tempo de projeto. Então vamos lá, vamos fazer isso. Vou vir aqui na Java, na classe principal, né? Vou apagar isso daqui. Ah, pessoal, um outro negócio aqui, deixa eu voltar aqui. A gente poderia fazer essa passagem aqui também da seguinte maneira, fazendo assim, ó. Veja que todo objeto Java, ele tem esse método aqui, ó, getClass, tá vendo? Que retorna um class, olha só. Então, poderia fazer também utilizando esse formato. O getClass é um método ancestral que vem lá da classe Object. Então, eu poderia fazer daquela maneira, a partir da classe, informando o nome da classe, .class, ou então o objeto .getClass. Tá vendo? Que vai dar o mesmo resultado aí. Tá bom? Então, vou apagar isso aqui. Aí, olha só, pessoal. Como que eu posso fazer aqui agora? Também, a partir da manipulação da classe class, eu posso pegar aqui uma classe em tempo de execução baseada no nome. Vou colocar aqui o nome do objeto minha classe. E aí veja que eu tenho um método aqui dentro da classe class chamada forName. Esse método aqui é muito bacana, pessoal. Ele é muito importante. Tá? É porque ele é como se ele estivesse instanciando um objeto do tipo class aqui em tempo de execução baseado no nome conhecido, numa determinada string. Tá? Então veja que ele recebe aqui de fato uma string. Tem variações do método, mas o mais usado é esse aqui. Ó. Então aqui eu passo agora o nome da classe. Qual que é o nome da classe? Vou pegar ele aqui, ó, aqui no console. É esse nome aqui, ó, nome da classe, tá vendo? Ele vem acompanhado do nome do pacote. Vem aqui o caminho de pacotes, ponto, o nome que eu quero. Então veja que fazendo isso aqui, ó, ele vai entender aqui minha classe como sendo um objeto do tipo class, mas esse tipo class ele já vai como se estivesse instanciando aqui a partir desse nome que eu passei. Ó. Ele pode pegar qualquer classe do seu projeto, que esteja dentro do seu projeto, que esteja nesse caminho. Adicionar mais aqui uma classe de tratamento de erros, né? Que é a Class Not Found Exception, que pode ser que ele não encontre. Né? Você pode passar qualquer nome aqui, uma string. Ó. Se eu passar isso aqui, ele vai aceitar. Tá? Então pode ser que ele não encontre. Se ele não encontrar, ele vai dar um Class Not Found. Então olha só. Então estou pegando aqui a classe aluno reflexão pelo nome dela, né? Passando a string. Agora, se eu quiser instanciar um objeto do tipo aluno reflexão, dessa classe aqui que eu estou manipulando, então eu vou fazer um object, né? Que é aquele objeto genérico, vou chamar aqui de meu objeto. E aí, agora, eu vou fazer aqui minha classe, ponto, minha classe é o objeto do tipo class, tá? New instance, tá? Aí, olha só, o new instance, ele já tá marcando ele ali dando um tracejado sobre ele ali, porque a partir do Java 11, se eu não me engano, esse método passou a ficar deprecated no Java Reflection. Quem está aí no Java 8, no Java 10 e tal, não vai ter problema com isso aqui não, tá?
Acho que é a partir do Java 11 mesmo, Java 11 ou Java 12, não tenho certeza. Esse método passou a ser, essa mesma tarefa passou a ser feita chamando pelo construtor. Então eu tenho aqui um getConstructor, tá aqui, ó, que eu passo os parâmetros que eu quero, é como se eu estivesse passando o construtor mesmo. Se eu não tiver nenhum parâmetro, eu não passo nada. Ponto new instance. Aí, mesma coisa aqui, se eu tiver argumentos, eu vou colocar aqui. Como eu não tenho, só fazer assim. Aí, pessoal, vocês vão observar o seguinte. Então, ele está pegando aqui um construtor que não recebe parâmetros, criando uma instância. Uma instância, se eu tivesse parâmetros aqui, eu teria que passar. Então, é como se ele estivesse fazendo um new aqui. Vou ter que adicionar aqui um monte de classe de tratamento de erro, porque pode dar errado, tem muita chance de dar errado. Se passar alguma coisa aqui diferente do construtor, já vai dar problema. Então, aqui, ó, olha aqui um montão de classes que eu já tenho aqui de tratamento de erro. Ó. Muito problema. Mas aqui, pessoal, qual que é o bacana aqui? Essa instrução aqui é como se você estivesse fazendo uma instrução assim, ó. Aluno, reflexão, aluno. Tá? Essa instrução aqui substitui isso. Tá? E essa instrução aqui de baixo, com esse new instance, é como se você estivesse instanciando esse objeto, fazendo um new aluno reflexão, ó, usando aquele construtor padrão, que é o que não recebe parâmetros. Ó. Então, é como se a gente estivesse fazendo isso aqui. Mas só que ao invés da gente fazer em tempo de projeto, ou seja, conhecendo, sabendo que existe a classe aluno reflexão, conhecendo esse nome, conhecendo o construtor e tal, eu estou fazendo aqui em tempo de execução de uma forma bem genérica. Ó. Pego uma classe aqui com string e estou dando um new instance. Com essas duas instruções aqui, eu consigo, por exemplo, instanciar objetos de qualquer tipo de uma determinada aplicação, sem mesmo conhecer esses objetos, sem mesmo conhecer os nomes das classes, saber o que tem neles e etc. Então, eu posso fazer isso aqui, criar qualquer objeto de qualquer classe de uma determinada aplicação. A única coisa que eu preciso é ter aqui o nome correto da classe. Então, a mesma instrução, se eu tivesse 100 classes aqui nessa aplicação, com essas duas linhas aqui, eu poderia instanciar objetos dessas 100 classes, sem precisar ficar fazendo new, nome da classe, new, nome da classe, new, nome da classe 100 vezes. Tudo bem? Então agora eu posso fazer aqui a manipulação desse objeto de algumas formas. Por exemplo, vamos pensar aqui, que eu quero agora preencher alguns atributos desse objeto. Não vou preencher todos, não, vou preencher só alguns. Então, vou fazer. Vamos só ver se está rodando antes, para a gente não ter problema, porque isso aqui é fácil de dar problema agora. Ó, rodou tranquilo. Tá? O Java está me alertando ali que eu estou usando operações não seguras. Tudo bem? Então, beleza. Rodou. Agora eu vou pegar aqui um atributo, meu objeto, ponto, getClass, né? Para pegar aqui a classe. Poderia estar fazendo a mesma coisa aqui com minha classe, tá, pessoal? Vou fazer diferente agora. Aquela hora a gente fez, né, a partir do objeto class. Minha classe, ponto, get declarated fields, né? Fiz assim aquela hora. Mas, como o objeto
ele tem o método getClass, o método getClass retorna a classe dele, então eu posso fazer por aqui também, ó, getClass.get declarated, aí vocês vão perceber aqui o seguinte, eu tenho o método declarated field e tenho get declarated fields, né? O que está em plural aqui vai retornar todos os atributos, o que está no singular vai retornar um atributo específico, tá? Então vou pegar esse aqui que retorna um atributo específico. E aí eu passo como parâmetro aqui o atributo que eu quero o atributo nome. Vou dar um nome aqui desse objeto. Aí eu vou fazer aquele mesmo, tenho que setar ele para acessível. Então aqui vai dar setAccessible true. E depois eu faço aquele método set que a gente já usou, né? Passando aqui qual que é o objeto e o valor. Como eu já sei aqui que é uma string, né? Então aqui eu estou usando um conhecimento prévio. Mas o certo seria eu testar ali para saber que tipo que era. Então, passei ali o valor SCC. Vamos pegar o código também. Fazer a mesma coisa aqui, só que com código. Vamos passar aqui o código 9. Aqui eu sei que é inteiro, então vou passar assim. Deixa eu ver aqui o que ele está reclamando. Tem que dar mais classes de tratamento de erro. Tá? Aqui, tá. Aqui eu posso usar o F mesmo. Ele já está declarado aqui, né? Até para ficar mais bonito, vou separar aqui a declaração. Aí, ó. Assim fica mais bonito. Beleza. Bom, então eu já alterei aqui o método do objeto. Vamos utilizar aquela classe que eu fiz anteriormente para a gente poder mostrar dados do objeto. Tá? Então, vou chamar aqui reflexão, ponto, refletir objeto, aí vou passar o meu objeto, passar aqui meu objeto, ponto, getClass. Então, vamos ver aqui esses atributos só. Então, beleza, ó. Olha lá, o nome da classe já veio a mesma coisa, então você vai perceber que já instanciou o objeto, né? O objeto já foi instanciado, deu certo aquilo ali. Os atributos, a gente tá zerando os atributos aqui, o valor dos atributos, né? Deixa eu comentar essa linha aqui, porque senão eu não vou conseguir ver se o valor que eu coloquei ali deu certo, né? Isso. Vamos rodar de novo aqui. Então, aqui, ó, código 9, valor SCC, são os dois valores que eu alterei lá. Beleza. Então, é isso aí, tá dando certo. Então, vou tirar isso aqui, que isso aqui é só para mim poder ver se os objetos, se os atributos do objeto estavam sendo alterados corretamente. Vamos ver agora como eu posso chamar um método do objeto, tá? Então vai ser mais ou menos parecido com o que a gente fez lá. Só que o detalhe aqui é o seguinte, eu tenho que passar parâmetros para o método. Às vezes não, né? Às vezes um método não tem parâmetros, mas às vezes tem. Vamos pegar aqui esse método aqui que adiciona nota. Ó. Aqui, ó, ddNota. Ele vem com um parâmetro double. Então vamos fazer isso aqui. Vai ser class. Não, peraí. Vai ser um array de class, porque
o método ele retorna um array. Então vou chamar aqui de parâmetros. Parâmetros. E aí eu vou instanciar esse aqui como new class, passando aqui 1, né? Porque eu sei que aquele método lá só tem um parâmetro. Aí agora, esse array de parâmetros aqui, ou melhor, parâmetros, índice 0, ele vai receber aqui a classe double, que é a classe do método, né? A classe do parâmetro do método, um double. Então, eu vou fazer aqui double, igual a gente fez aquela hora, ponto class. Certo? Assim que eu manipulo class a partir de uma classe, não a partir de um objeto. Beleza. Agora eu vou pegar aqui um método, como eu fiz aquela hora, a partir da classe method. Vou chamar aqui de m, meu objeto, ponto get class, ponto get, aí eu tenho declarated, né? Get, opa, cadê? Isso, declarate method e declarate methods. É o mesmo caso, né? Um eu vou pegar um método específico, o outro eu vou pegar todos os métodos. Vou pegar esse aqui específico, que eu sei qual é o método que eu quero. Então eu tenho que passar para ele o nome do método e quais são os parâmetros do método. Por que eu tenho que passar os parâmetros aqui, pessoal? Porque o método pode ter sobrecarga, né? E se o método é sobrecarregado, o que diferencia ele são a sequência de tipos de parâmetros que está sendo utilizado, né? Então, esse método addNota, ele está recebendo um double, mas ele poderia receber, por exemplo, o double e uma string. Então, para saber qual das duas versões eu quero, eu tenho que informar qual que é a sequência de parâmetros. Então, por isso que eu criei aqui esse array de parâmetros. Então, vou copiar aqui o nome para não acontecer de errar, porque se errar um nome, já era. Então, aqui é addNome. E aqui vou passar aquele parâmetro, o NetBeans já colocou ali para mim. Então, aqui ele já vai, com esses parâmetros aqui, ele já sabe exatamente qual que é o método que eu estou querendo. É o addNota que recebe como parâmetro um double. E aí ele vai armazenar aqui na variável m esse método. Beleza, agora que é o bacana, vou fazer a chamada do método. Então vou fazer m ponto, aí ele tem um método aqui que dispara o método, né? Que dispara a execução da instância daquele método, que é esse método aqui, invoke. É como se eu estivesse agora invocando o método m aqui. Então eu passo o objeto e eu vou passar aqui um valor qualquer. Vou passar aqui, sei lá, 99.9. Certo? Beleza, né? Então aqui ele já vai chamar um método para mim. Se eu quiser usar um método que não tem parâmetros, aí está tranquilo. Eu não preciso formar aqui essa sequência de parâmetros. Aí eu posso simplesmente fazer o seguinte. M, fazer aqui, separar a declaração aqui, só para ficar bonito. M recebe meu objeto, ponto, getClass, ponto, aí eu tenho um método lá que não recebe nenhum parâmetro, que é esse método aqui, o imprimir dados. E ele mostra os dados do objeto para mim, que é o que eu quero ver, que eu preciso dele para mim poder ver se esse addNota funcionou, para mim ver a nota final que ele ficou e saber se funcionou. Então, eu vou fazer um get declarate method, e aí vou passar aqui o nome, certo? Não vou passar o segundo valor aqui, não vai ter atributo. Ficar desse jeito assim.
E aí agora eu posso fazer a chamada dele da mesma forma. E aqui, na hora de passar os argumentos, aqui não vou passar nada. Vai ficar desse jeito aí. Certo? E agora? Agora vamos testar. Então ele tem que... Então estou chamando um método aqui que adiciona nota. Eu tenho que ver se essa nota foi adicionada. E eu estou chamando um método aqui, que é aquele método imprimir dados, que imprime os dados do objeto. Então eu tenho que ver todas essas informações do objeto. Ver se elas estão coerentes. Está parecendo aqui para mim que ele tá com erro em algum lugar. Mas não parece que não está com erro não. Vou mandar rodar aqui. Ó, então, aqui ó, deu certo, veja só. Ele imprimiu aqui os dados do objeto, o código é 9, conforme eu passei aqui no... Vou colocar fixo aqui, para ficar mais fácil. Conforme eu passei o código 9 aqui, ó. Então, o código é 9, o nome é SCC, que eu também passei aqui. Aí depois eu chamei o método addNota, passando como parâmetro o valor 99.9. Então, as notas dele tá aqui, 99.9. E o valor ficou 0. Ah, não, esse é o atributo valor, né? Não informei nada, não. Então, é 0 mesmo. E aí ele chamou o método imprimir dados, né? Que é exatamente esse método que faz isso aqui, ó, que imprime isso tudo aqui. Ele chama um método dentro do imprimir dados, já chama o método que calcula a nota final, que também é 99, que só tem uma aqui. Bom, pessoal, então acho que é isso. Deu para poder perceber aí que a gente pode fazer bastante coisa aí com o Java Reflection, né? Usando essa classe class. Isso permite que eu crie aplicações bem genéricas, assim. Posso criar métodos utilitários, assim, para minha aplicação, que vai facilitar fazer coisas dentro da aplicação, métodos auxiliares. Obviamente, eu não vou desenvolver uma aplicação inteira, toda genérica, né? Fazendo tudo em tempo de execução. Isso seria muito difícil, seria muito custoso. Mas muitas das vezes eu preciso fazer um método específico para poder atender todas as minhas classes ou um grupo de classes da aplicação. Então, eu posso fazer isso de forma genérica, nesse formato aí que vocês estão vendo, né? Muitas das bibliotecas que vocês já utilizaram, como por exemplo a biblioteca JPA, usa muito de reflexão para poder fazer o mapeamento objeto relacional e a persistência dos dados. Se você entrar dentro delas para poder ver elas, você vai ver que está utilizando bastante. E aí, como exercício, eu vou deixar para vocês fazerem agora, utilizando o Java Reflex. Vocês vão fazer para mim uma classe que faz o seguinte. Ela recebe um objeto qualquer e converte esse objeto para um JSON. Ou então, ela recebe um JSON e converte esse JSON para um objeto. Então, ela vai ter que fazer um toJSON para poder pegar o objeto e passar ele para JSON, e um JSON2 para poder pegar um JSON e transformar e devolver um objeto instanciado. Beleza? Então a gente vai fazer essa transformação aí do objeto para JSON utilizando o conceito de Java Reflection. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula aí. Muito obrigado por terem assistido. E vamos lá, vamos fazer o exercício. Um abraço a todos.